Mas então o senhor entende que existem camadas e setores daqui do município de Rio Preto, de munícipes que não estão contentes com o governo atualmente. O senhor entende as críticas que são emitidas a esse governo, então? Claro, normal. A partir do momento que a gente assume um cargo público, isso até o próprio político tem que ter essa noção, a gente deixa de ser pedra e nós nos tornamos vidraça. Então, a partir do momento que o coronel, que o Felipe, deixa a posição de candidato e assume a posição de mandato, nós começamos a tomar pedradas. É natural, faz parte. E a população tem todo o direito, fazendo uma analogia aqui até um pouco grosseira, de jogar essas pedras, né? Ela que nos colocou aqui, ela tem que nos cobrar. E nós temos que saber, entender, ouvir, respeitar e tomar as nossas decisões, obviamente, parte das vezes, simples e única e exclusivamente pela voz popular. Outras vezes a gente precisa tomar decisões técnicas pensando num bem maior que é a cidade que a gente legisla, no meu caso, e ele que administra no executivo e governo. Então, eu entendo que tenha críticas, enfrento críticas por estar um pouco mais próximo ao prefeito, ele também. O senhor lida bem com isso? Lido bem, lido de forma muito tranquila com crítica, Anderson. A partir do momento que a pessoa nos critica, nós temos a oportunidade de mostrar para ela o nosso trabalho. A partir do momento que a pessoa nos critica, a gente tem a oportunidade de colocar em pauta tudo aquilo que a gente tem feito. No meu caso, quando sou criticado, tento buscar o diálogo. Às vezes, boa parte, aí mais da metade das críticas, são meramente narrativas políticas. Por exemplo, o próprio IPTU. Votei contra o IPTU. Muita gente, pela minha proximidade do prefeito, achou que votei a favor. E tá tudo certo. Faz parte do jogo político. Lido muito bem com isso. O senhor votou contra? Votei contra o aumento. E gosto da crítica. Acho que a crítica construtiva, ela nos faz crescer. A crítica construtiva nos faz a gente enxergar algo que de repente a gente não estava enxergando. Quando a gente está na bolha política, nós tomamos decisões ali no dia a dia, baseado naquilo que a gente está vivendo, e quem está de fora pode ver outra coisa. Como teve adesão da maioria dos vereadores, é inevitável perguntar então para o senhor, até a título de curiosidade, para o próprio município, por que o senhor pessoalmente votou contra? Anderson, eu votei contra o aumento do IPTU primeiro, porque não acredito ser a principal medida um aumento de imposto. Ou a principal demanda? A demanda financeira da cidade exigia alguma movimentação. É inevitável. A planta genérica, que veio a impactar o aumento de IPTU posteriormente, fazia 12 anos que não mexia. Então, era inevitável alguma mudança ali. Não dava para empurrar um problema com a barriga. Mas por que eu, Felipe, votei contra? Primeiro, não acho que seria o momento. Não vejo que, do formato que foi feito, seria o ideal. 20% não é pouco, 20% é muito. São 20%, muito mais que um salário, muito mais que a inflação. Então, naquele momento, no formato que foi feito, eu entendi que havia necessidade de mexer. Como gestor público, não vejo que ele foi errado em mexer numa ferida como essa. A gente tem exemplos de outras cidades, inclusive de prefeitos muito famosos, que é o caso de Cuiabá, por exemplo, que também aumentou o IPTU lá e com trava de 20%. Agora, naquele momento eu entendi que não era o ideal e ainda vejo que não era o ideal ter aumentado 20%. Agora, a gente precisa trazer a verdade. Não foi 20% linear. Então, existe uma trava aí. Progressivo? Não, existe uma trava aí de até 20%. Por exemplo, a casa que mora subiu 14%, não subiu 20%. Então, uma coisa é a posição política de ser contra um aumento de imposto. Outra coisa é a gente trazer a verdade e não nos deixarmos ser enganados. O prefeito não pode mudar a partir do ano que vem. E o ano que vem, como é que vai ser? Vai ser só 20%? Ou teve um aumento do venal, vai ser 1% do venal. Como que vai ser? Não, existe uma trava, precisa de decreto, precisa passar pela Câmara. Tem uma série de coisas que não pode mudar do dia para a noite. E tem uma trava de até 20%. Então, não necessariamente subiu, entende? Os 20%, foi uma trava. Minha casa, por exemplo, foi 14%, não foi 20%. Então, naquele momento votei contra e reafirmo a minha posição, sou contra o aumento de imposto, sou contra o aumento de IPTU. Porque de fato não tem como, né, vereador, dizer que não é um valor considerável. Não, é considerável. Não adianta tapar o sol com a peneira. Eu sempre, Anderson, em todo assunto polêmico, eu sempre deixei muito claro, não adianta a gente dar notícia ruim como se fosse boa. Então eu Felipe, entro por essa linha de raciocínio. É bom o aumento de imposto? Não. Eu defendo o aumento de imposto? Não. 20% é um valor aceitável, ao meu ver? Não. Porém, era necessário mexer? Sim.
Então, o formato que foi feito, ao meu ver, não foi um formato legal, que deixou muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Uma delas é essa que eu estou te esclarecendo agora. Não é 20% linear. Muitas pessoas às vezes nem sabem quanto vão pagar. Às vezes nem aumentou esse tanto todo que a pessoa acha que aumentou. E não houve nenhum entendeu? tipo de constrangimento da relação do senhor com o prefeito? Cara, na época, obviamente, foi um momento que a gente precisou muito da base, né, para passar. Obviamente, no momento ali, dá aquela rusga, fica aquela... Pô, naquele momento eu era líder do PL na Câmara e tal. Mas, cara, é política. Então, hoje a relação já está restabelecida, está tudo bem, está tudo certo.